Depois de 3 anos de ralação, o pai do meu marido, que também é o chefão da empresa, resolveu promover a sobrinha dele, que tinha chegado ali fazia só 8 semanas. Entreguei minha carta de demissão com um sorriso sereno no rosto. Parabéns para Bia, falei. Quando o Roberto leu minha carta, ele simplesmente surtou. Você não pode estar falando sério, berrou, com o rosto mais vermelho que tomate maduro. A voz do Roberto ecoou pela sala de reuniões enquanto ele erguia uma taça de espumante. Nem era champanhe de verdade. Estou muito feliz em anunciar nossa nova diretora regional, minha brilhante sobrinha, Bia Albuquerque. Os aplausos estouraram ao meu redor, mas eu estava paralisada. Minhas mãos ficaram imóveis no colo enquanto a galera batia palma como se tivesse saído uma convocação da seleção. 8 semanas. A Bia estava ali há exatas 8 semanas e tinha ganhado o cargo que me prometeram fazia 3 anos. Forcei minha boca a formar um sorriso, ou algo que se parecesse comum, e bati palmas de forma lenta e bem calculada. O som das palmas soou oco, igual o que eu estava sentindo por dentro. Os olhos do Roberto cruzaram com os meus por um instante do outro lado da mesa. Tinha algo ali. Culpa? Arrogância? Ou só aquela cara de quem quer evitar a DR? Seja o que for, ele desviou o olhar rapidinho. A Camila tem sido uma mentora maravilhosa para Bia, continuou ele naquele tom condescendente que me fazia revirar os olhos por dentro. Sei que ela vai continuar dando todo o apoio possível à nossa nova diretora. Apoiar. A palavra desceu arranhando a garganta. 3 anos virando noites de 60 horas por semana. 3 anos deixando de ir a jantares em família para fechar contrato com fornecedor. 3 anos crescendo esse departamento de 12 para 47 pessoas. E agora eu tinha que dar suporte para alguém que ocupou o meu lugar? Tá de brincadeira. Mas antes de continuar, valeu por estar aqui comigo. Se você também acha que lealdade deveria pesar mais que nepotismo no trabalho, dá uma força aí. Não custa nada e ajuda a espalhar essa história para outras mulheres que precisam ouvir isso. Agora, de volta à tragédia. A Bia se levantou, com aquele cabelo loiro de salão e o terno que custava mais que um mês do meu aluguel. Devia ter no máximo uns 28 anos, recém-formada em administração, MBA engatado e o papai com os contatos certos. Muito obrigada, tio Roberto. Estou animadíssima para aprender com a expertise da Camila enquanto passamos por essa transição, disse ela toda sorridente. Aprender com a minha expertise. Transição. Que transição, minha filha? Isso foi uma tomada hostil. Quando a reunião acabou, voltei para o meu escritório com as pernas bambas. A placa ainda dizia Camila Andrade, gerente sênior de operações, mas agora parecia uma piada de mau gosto. Eu tinha levado um chapéu daqueles, e todo mundo na sala sabia disso. Alguns colegas me lançaram olhares de sinto muito, outros nem tiveram coragem de encarar. A Neuza, da contabilidade, passou por mim e deu um tapinha no ombro. Sinto muito, querida. Fechei a porta do meu escritório e me afundei na cadeira, encarando a parede onde pendurei meus certificados de funcionária do ano. 3 deles, um para cada ano que eu aguentava firme nessa empresa. E adivinha? Não serviram de nada. Meu celular vibrou com uma mensagem do Renato, meu marido. E aí, saiu o anúncio? Fiquei olhando para a tela por uns bons minutos. Depois respondi. Saiu. A gente conversa hoje à noite. O resto do dia passou no modo piloto automático. Respondi e-mails, revisei relatórios, fui em reuniões onde todo mundo me olhava como se eu tivesse sido atropelada por um ônibus, de ré. Pena e vergonha por todos os lados. Às 5 da tarde, meu maxilar doía de tanto manter aquele sorriso que nem a Gretchen aguentaria. O Roberto apareceu na porta bem na hora que eu estava pegando minhas coisas. Camila, posso conversar com você? Claro, respondi, apontando para a cadeira em frente à mesa. A mesma cadeira onde ele tinha sentado 3 meses atrás, jurando que a promoção já era minha.
Ele se acomodou com aquele corpanzil e o cabelo prateado dele refletia a luz branca do teto. Sei que hoje foi um dia difícil para você. É mesmo? Respondi, no modo corporativa fria. Olha, você é uma peça essencial aqui. A Bia vai precisar de alguém com a sua bagagem para ajudá-la nessa nova fase. Espero que aceite uma função de consultora sênior. Treinar ela, ajudar no sucesso dela, disse ele com aquele tom. Faça isso pela família. Mas nós dois sabíamos o que ele queria dizer. Engole o choro e ajuda a princesinha. Me recostei na cadeira e fiquei observando aquele homem que era meu sogro há 8 anos. Sempre respeitei o Roberto. Achava ele esperto nos negócios e sempre agradeci por me receber bem na família. Mas ali, vendo ele tentar me empurrar essa traição como se fosse promoção, senti um gelo na espinha. Roberto, posso te perguntar uma coisa? Claro. 3 meses atrás, você disse que essa promoção era minha, que eu merecia, que ninguém mais merecia. O que mudou? Ele se remexeu na cadeira, começou a girar a aliança no dedo. As necessidades da empresa mudaram. A Bia traz novas ideias, uma nova visão. 8 semanas de nova visão contra 3 anos de resultado na prática. Camila, você tá levando isso pro lado pessoal demais. Pessoal demais? Ri por dentro. Aquilo era minha carreira, minha vida. Como não levar pro lado pessoal? Ela é da família, soltou ele como se isso encerrasse o assunto. Família cuida um dos outros. A Bia precisava dessa oportunidade. E, sinceramente, você tá segura aqui. Não precisa da promoção como ela precisa. Aí estava, a verdade nua e crua. Eu era da família, mas só servia para segurar o piano. Esperavam que eu ficasse feliz com as migalhas, sempre à disposição, pronta para limpar as cagadas dos outros. Entendi. Falei, me levantando e pegando meu casaco. Bom, preciso ir para casa. O Renato vai fazer o jantar hoje. Ele pareceu aliviado por mudar de assunto. Manda um abraço pro meu filho. Agradeço a sua compreensão com tudo isso. Assenti com a cabeça e saí da sala, com o som dos meus saltos ecoando no mármore do saguão. Compreensão. Engraçado. É assim que eles chamam quando você abaixa a cabeça e aceita ser esfaqueada pelas costas com a etiqueta de gratidão. A viagem de volta para casa parecia interminável, o trânsito parado, igual minha paciência. Tive tempo de sobra para remoer tudo que o Roberto falou. Família cuida um do outro, menos de mim, claro. Quando cheguei na garagem, o sol já estava se pondo. O carro do Renato já estava lá e a luz da cozinha estava acesa. Aquela casa sempre foi meu refúgio, onde eu podia tirar a máscara de executiva e simplesmente ser eu. Mas naquela noite nem isso parecia verdadeiro. Como encarar meu marido e dizer que o pai dele acabou com minha carreira com um sorriso e uma taça na mão? Fiquei no carro por mais uns 5 minutos, olhando os vizinhos passeando com os cachorros, regando os jardins, vivendo suas vidas normais, enquanto a minha tinha virado um caos. Amanhã eu teria que voltar para aquele escritório e fingir que estava tudo certo, treinar minha substituta como se fosse natural. Mas hoje à noite, eu só precisava sentir. Sentar ali no carro e deixar a ficha cair. Amanhã eu decidiria o que fazer. Quando finalmente entrei pela porta da frente, o Renato já tinha posto a mesa. O cheiro da lasanha dele, que sempre foi meu prato preferido, enchia a cozinha. Mas pela primeira vez em anos, eu estava sem fome. Ele olhou para mim, preocupado, e puxou a cadeira. Senta, me conta tudo. Então, eu contei. Contei a ele sobre o brinde com espumante barato, sobre a dispensa casual que o Sr. Roberto fez dos meus 3 anos de dedicação e sobre a expectativa ridícula de que eu treinasse minha própria substituta. O maxilar do Renato se contraía a cada detalhe e os nós dos dedos dele ficaram brancos de tanto apertar a taça de vinho.
Meu pai realmente disse que você estava segura aqui, então não precisava da promoção? A voz dele estava com aquele tom perigoso que raramente aparecia, palavra por palavra. Renato se levantou da mesa, passou as mãos pelos cabelos escuros e disse: "Vou ligar para ele agora." "Não!" Estendi a mão e agarrei o pulso dele. "Amor, essa briga é minha, não sua." Mas o estrago já estava feito. A conversa que eu mais temia tinha finalmente acontecido. E agora, Renato estava furioso com o próprio pai. Mais uma vítima da genialidade do Sr. Roberto. Na manhã seguinte, entrei no escritório com aquele sorriso falso colado na cara, do tipo que nem o espelho acredita. Estava pronta para começar o que ele chamava de meu papel de mentora. A Bia chegou pontualmente às 9 da manhã, toda animadinha, com uma agenda colorida de unicórnio e o entusiasmo que quase me deu cárie. "Camila, tô super animada para aprender com você", disse a queridinha do titio Roberto. "Você conhece esse setor melhor que qualquer pessoa." Apontei para a cadeira em frente à minha mesa. "Então senta aí que a aula vai começar. Vamos começar pela conta da Indústrias Mendes. Eles são nossos maiores clientes e estão com a gente desde antes de você nascer, minha flor." Nas 2 horas seguintes, expliquei o sistema de gestão de clientes, os relacionamentos que levei anos para construir, as manhas, as preferências de cada contato, o equilíbrio delicado que era preciso manter para todo mundo ficar satisfeito. Ela rabiscava como uma doida, fazendo perguntas que deixavam claro o quanto ela entendia pouco do negócio. "E se o Sr. Paulo Mendes ligar bravo por causa de atraso na entrega, o que eu faço?" "Você não promete nada que não possa cumprir. Ouve, reconhece a preocupação e dá um prazo realista, com uma folguinha de segurança." "Mas e se ele ameaçar levar o contrato para outro lugar?" Parei e olhei bem para aquela cara maquiada de tutorial do YouTube. Ela realmente não fazia ideia do tamanho da encrenca. A conta da Indústrias Mendes representa 30% da nossa receita anual. Se a gente perder, 47 pessoas vão para a rua, incluindo você, Bia. A caneta dela parou no ar. Na hora do almoço, minha paciência já estava no nível "só mais uma pergunta eu grito." Anos e anos aprendendo tudo no tapa e agora esperavam que eu simplesmente passasse todo esse conhecimento para alguém que nunca nem leu um relatório trimestral. Mas o baque de verdade veio durante o que deveria ser o meu sagrado horário de almoço. Eu estava esquentando um restinho de sopa na copa quando ouvi vozes conhecidas vindo da sala do Sr. Roberto. Aquele prédio antigo tinha parede fina igual papel de pão e a voz dele passava direto. "A transição está indo perfeitamente. A Bia está se adaptando rápido", ele dizia. "Tem certeza de que a Camila está de acordo com tudo isso?" perguntou a voz da Bia, um pouco hesitante. Me aproximei da parede, esquecendo completamente da sopa no balcão. "A Camila tem sido confiável, mas a gente precisa de alguém com ideias novas. A Bia é o nosso futuro." As palavras me acertaram como um balde de água gelada. Ela é boa em seguir instruções, manter o padrão, mas isso não é mais suficiente. A empresa precisa de energia inovadora e você traz isso. "Mas ela parece saber tudo de cor, tem até cliente que pede por ela." O Roberto riu. Aquele riso me embrulhou o estômago. "E esse é o problema. Camila virou muleta de cliente. Eles estão confortáveis demais com ela. A gente precisa de alguém que desafie esses caras, que provoque mudança, não alguém que diga sim, senhor, para tudo." 3 anos investidos em relações de confiança. E agora, aquilo era visto como fraqueza? Os laços que eu construí não eram ativos, eram obstáculos. "E os sentimentos dela?" insistiu Bia. "Ela trabalhou duro por essa promoção. Tem família." "Ela vai entender. Às vezes, o bem maior exige decisões duras. Além disso, ela não vai a lugar nenhum. Vai fazer o quê com 42 anos nas costas? As empresas hoje querem sangue novo. Estamos fazendo um favor mantendo ela aqui." Favor. Com a minha idade, velha. Me agarrei na beirada do balcão, com as mãos tremendo. "Eu me sinto mal", continuou Bia.
Ela tem sido tão gentil no treinamento. Dá pra ver que tá magoada. Isso é porque você tem bom coração. Mas negócios não são sobre sentimentos. Camila vai se adaptar. Ela sempre se adapta. É previsível, confiável, vai fazer o que pedirmos. Ela não tem outra opção. Previsível, confiável, sem escolha. Peguei minha sopa esquecida e voltei para o escritório com as mãos tremendo. Não de raiva explosiva, mas daquela fúria fria que te muda por dentro. Durante 3 anos achei que estava construindo algo importante. Acreditei que lealdade e esforço valiam algo. Mas eu era só uma peça. Uma babá bem vestida para os clientes até a princesa herdeira tá pronta. E o pior é que o Roberto estava certo numa coisa. Eu tinha sido previsível. Engolia cada humilhação achando que no fim tudo se ajeitaria. Mas olhando para os meus certificados de funcionária do ano, percebi. Algo tinha mudado. A mulher que entrou naquele prédio pela manhã já não existia mais. Naquela tarde, continuei treinando a Bia como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, algo novo se formava. Cada dúvida que ela tinha, cada detalhe que eu explicava, era como se eu estivesse documentando o meu próprio valor. Não por eles, por mim. Quando deu 5 da tarde, arrumei minhas coisas com uma calma quase poética. Eu sabia que o dia seguinte traria mais revelações, mas aquela noite era minha. Precisava pensar no que viria depois. Sentei na mesa da cozinha com o notebook aberto e uma xícara de chá já esfriando ao lado. Renato estava trabalhando até tarde, o que me deu o silêncio necessário para finalmente fazer o que vinha ensaiando há semanas. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Depois, comecei. Prezado Sr. Roberto, por favor, aceite esta carta como meu aviso formal de demissão do cargo de gerente sênior de operações no Grupo Nova Paulista. Meu último dia de trabalho será sexta-feira, 15 de março, com aviso prévio de 2 semanas. Agradeço pelas oportunidades dos últimos 3 anos. Aprendi muito e sou grata pela experiência. Desejo sucesso à empresa no futuro. Atenciosamente, Camila Andrade. Breve. Profissional. Final. Li 3 vezes. E em cada leitura uma paz estranha me invadia, como se eu finalmente tivesse tomado de volta o controle da minha história. Não havia raiva naquelas palavras, nenhuma acusação, nem explosão emocional. Era só uma saída limpa e digna de uma situação que já tinha virado um samba do crioulo doido, insustentável mesmo. Imprimi a carta na impressora de casa, assinei com minha caneta preferida, aquela que escrevia como manteiga, e a coloquei num envelope branco imaculado. Depois fechei o notebook e fui dormir. Dormi como um bebê pela primeira vez em semanas. Na manhã seguinte, me arrumei com um cuidado que eu não tinha desde festa de formatura. Vesti meu terno azul marinho, o da sorte, que me fazia me sentir CEO até na fila da padaria, e coloquei os brincos de pérola da minha avó. Aquele seria um dia memorável, e eu queria estar à altura. Cheguei cedo ao escritório, antes da maioria. Coloquei o envelope bem no centro da minha mesa, como quem planta uma bomba relógio e finge que está tudo certo, e continuei a rotina normalmente. Respondi e-mails, revisei relatórios e até ajudei o Carlos, da contabilidade, a consertar uma fórmula na planilha que estava mais bagunçada que extrato bancário depois do carnaval. Pontualmente às 10 da manhã, peguei o envelope e fui até a sala do Roberto, meu sogro e presidente do Grupo Nova Paulista. A secretária dele, Ivone, me recebeu com aquele sorriso quentinho de sempre. Bom dia, Camila. Ele está terminando uma ligação. Sem pressa, eu espero. Respondi com a calma de quem está prestes a soltar a bomba e sair andando em câmera lenta. Ivone era secretária do Roberto há 15 anos. Sempre tinha sido gentil comigo.
Me perguntei se ela sentiria falta das nossas conversas matinais sobre os netos dela e minhas aventuras ou desventuras de fim de semana. Provavelmente não. Secretária que é secretária já viu mais rotatividade do que funcionário de call center. A porta se abriu. Roberto saiu com cara de quem acabou de receber notícia ruim da Receita Federal, celular colado na orelha. Me deixou entrar sem interromper a ligação sobre as projeções trimestrais. Sentei na cadeira de sempre, em frente à mesa dele, e esperei. Quando finalmente desligou, me encarou com uma leve impaciência, daquelas que o executivo tenta disfarçar com educação forçada. O que posso fazer por você, Camila? Tenho reunião atrás de reunião até às 3 da tarde. Coloquei o envelope na mesa dele, sem dizer uma palavra. Ele olhou para o envelope, depois para mim, com a sobrancelha arqueada. O que é isso? Abre. Roberto rasgou o envelope com o abridor de cartas, desdobrou o papel e começou a ler. A expressão dele foi mudando, de curiosidade leve para choque e então um pânico sutil, tipo quando você vê o boleto do cartão, mas ainda não sabe onde você exagerou. A pele foi ficando branca, depois vermelha, depois meio roxa. Você não tá falando sério. As palavras explodiram quando ele se levantou num pulo. A cadeira foi parar lá perto do armário. É pegadinha? Algum tipo de jogada? Quer reais, é isso? Continuei sentada, mãos cruzadas no colo, com a calma de quem já queimou a língua o suficiente para aprender a soprar antes de beber. Eu tô falando sério, Roberto. Vocês promoveram a Bia há 2 semanas. Eu não vou continuar aqui fazendo papel de escada. Ela precisa de orientação? De expertise? Só dá conta das indústrias Mendes. Vai dar certo. Ela tá empolgada, né? Então deixa ela se virar. Roberto começou a andar de um lado para o outro atrás da mesa, parecendo mais perdido que GPS no túnel. Passava a mão no cabelo como quem tenta arrancar o estresse pela raiz. Você... é por causa da promoção, né? Olha, eu sei que você ficou decepcionada, mas a gente pode conversar. Um novo cargo, mais responsabilidades... Roberto, para! Ele congelou no meio do passo. Eu nunca tinha falado com ele naquele tom. Calmo, mas definitivo. Não é mais sobre a promoção. É sobre respeito. Sobre eu finalmente perceber que não tenho nenhum aqui. Isso não é verdade, Camila. Você é valorizada. Você é da família. Não, não sou. Levantei devagar, ajeitando minha saia como quem se despede da plateia depois do último ato. Uma família teria sido honesta comigo. Uma família não me colocaria para treinar a minha substituta sem me contar que era isso. Uma família não me chamaria de previsível pelas costas enquanto dizia que eu não tinha escolha. O rosto dele empalideceu de novo. Você ouviu aquela conversa? Palavra por palavra. Silêncio. 3 anos de engolir sapo sem água. Ele afundou na cadeira. Parecia finalmente ter sentido o peso dos seus próprios 63 anos. Camila, vamos conversar com calma. Vai ver, você entendeu mal. Eu entendi muito bem. Fui em direção à porta. Parei com a mão na maçaneta. Mas você acertou numa coisa. Eu era previsível. Passei 3 anos inventando desculpas para continuar sendo invisível. Me convenci de que lealdade seria recompensada, mas cansei de ser previsível. O que você quer? Mais reais? Um escritório na janela? Fala aí! Virei para encará-lo uma última vez. Quero trabalhar num lugar que veja o meu valor, que enxergue potencial e não limite, que não ache que ter 42 anos é sinônimo de ideias velhas. Ele abriu a boca, mas eu já estava fora da sala. Ivone levantou os olhos quando passei. Dava para ver na cara dela que tinha escutado tudo, ou quase. Tá tudo bem, querida? Vai ficar, respondi sorrindo de verdade. Se cuida, Ivone.
Voltei para o meu escritório me sentindo mais leve que roupa no varal com vento. A decisão já estava tomada, as palavras ditas. Agora era só cumprir aviso e passar o bastão. Tinha 2 semanas para encerrar tudo com dignidade, finalizar projetos, documentar os processos e repassar as responsabilidades. 2 semanas para me despedir de um capítulo da minha vida que, com todos os tropeços, me ensinou muito sobre quem eu era e quem eu não queria mais ser. O telefone já estava tocando quando me sentei. Notícia voa rápido em escritório pequeno, tipo fofoca em grupo de condomínio. E eu já imaginava que as próximas 2 semanas seriam, no mínimo, interessantes. Mas pela primeira vez desde aquele desastre na sala de conferência, eu estava animada com o que viria a seguir. Na terça seguinte, ainda ajeitando o home office e sem emprego há exatas 2 semanas, recebi uma ligação, número desconhecido. Quase derrubei a caneca de café, mas atendi. Camila Andrade? Aqui é a Patrícia Tavares, da Inova SP Logística. Espero não estar te pegando num momento ruim. Quase derrubei o café no teclado. A Inova era uma das empresas que mais cresciam em São Paulo, famosa por ter gestão moderna, cultura de inovação e por valorizar o mérito. De verdade, não só no discurso de LinkedIn. De jeito nenhum. Como posso ajudar? Você direta. Seu nome apareceu numa conversa com o Paulo Mendes ontem. Ele elogiou muito seu trabalho no Grupo Nova Paulista e sugeriu que entrássemos em contato. Paulo, meu cliente das antigas, aquele que eu segurei na base do cafezinho e da ligação de domingo. Cultivei aquela conta por 3 anos. Nem imaginava que ele lembrava de mim. Fiquei tocada. Que consideração, ele é um querido. Temos uma vaga de diretora regional de operações. Supervisionar 3 departamentos, lidar com os clientes top. O Paulo acha que você seria a perfeita. Quer saber mais? Meu coração foi parar na garganta. Aquilo não era uma proposta qualquer. Era exatamente o que eu deveria ter tido na Nova Paulista, mas maior, melhor e, claro, com mais reconhecimento. Claro, tenho total interesse. Menos de 1 hora depois, chegou um e-mail com os detalhes. Meus olhos quase pularam da cara. Salário 30% maior, benefícios de primeira, participação nos lucros e um título que nunca saiu do PowerPoint da minha ex-empresa. A Patrícia Tavares me apresentou aos líderes de equipe que eu possivelmente iria gerenciar. Todos pareciam genuinamente empolgados em trabalhar juntos. A cultura da empresa era como um gole de café forte numa manhã de segunda, revigorante e direta ao ponto. Nada de joguinhos de bastidores ou politicagem familiar, só expectativas claras e comunicação honesta. Durante minha entrevista final com o CEO, Eduardo Nogueira, ele me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Por que você saiu do Grupo Nova Paulista? O Paulo comentou que você esteve lá por vários anos. Eu tinha ensaiado 1000 respostas para isso, mas ali, de frente para o Eduardo, um cara conhecido por construir a Inova SP Logística com base no mérito e não em QI, resolvi ser sincera. Cheguei a um ponto de saturação que não tinha nada a ver com o meu desempenho ou potencial. Às vezes a gente percebe que lealdade sem respeito vira escravidão disfarçada. Ele assentiu devagar. Aqui a gente não acredita em limites. Acreditamos em progresso merecido e respeito mútuo. Isso soa como algo com que você se identifica? Parece exatamente o que eu estava procurando. 3 dias depois, a Patrícia me ligou com uma proposta que era melhor do que qualquer coisa que eu tivesse imaginado nos meus devaneios otimistas. Quando li o contrato, senti algo que não sentia fazia anos, empolgação genuína de começar um trabalho novo. O meu primeiro dia na Inova SP Logística foi como entrar num universo paralelo. O prédio era moderno, bem iluminado, cheio de espaços colaborativos e tecnologia que funcionava de verdade, não aquele tipo que só serve para enfeitar PowerPoint. Mas mais importante que tudo, desde que entrei, me senti valorizada como parte da equipe, e não só tolerada como um mal necessário. A minha subordinada direta, Juliana Prado,
que estava gerenciando as operações temporariamente, poderia ter me olhado atravessado, mas ao contrário disso, me recebeu com um briefing completo dos projetos em andamento e um entusiasmo genuíno para trabalharmos juntas. Eu estava torcendo para isso, disse ela enquanto revisávamos as projeções trimestrais. A Patrícia me contou sobre sua experiência com clientes grandes. A gente está penando com o pessoal do Grupo Costa Lima e, francamente, a sua expertise vai cair como uma luva. Expertise. Não confiança ou boa vontade. Expertise mesmo. A diferença era brutal. Na minha primeira semana, já estava liderando reuniões estratégicas e tomando decisões que fizeram diferença real, como quando eu propus uma reestruturação nos nossos protocolos de comunicação com os clientes, baseada em lições que eu aprendi lá no Grupo Nova Paulista. O Eduardo não só ouviu, como me pediu para apresentar a proposta para o conselho. Você fazia isso há 3 anos? Perguntou ele depois da apresentação. E o seu antigo chefe nunca te promoveu para diretora? Que piada! Aparentemente, eu era previsível demais para a liderança. O Eduardo riu. Não na minha opinião, mas do absurdo disso tudo. O que eles perderam, a gente ganhou. Previsibilidade nos resultados é justamente o que queremos numa liderança. A reunião com o Grupo Costa Lima foi meu primeiro grande teste. Eles estavam ameaçando encerrar o contrato com a Inova havia meses, frustrados com prazos perdidos e comunicação de 5ª categoria. Passei 2 dias mergulhada em preparação, revisando tudo o que eu sabia de relacionamento com clientes. A reunião durou mais de 3 horas. No fim das contas, não só mantivemos a conta, como eles concordaram em ampliar o contrato em 40%. Como é que você conseguiu isso? Perguntou a Juliana enquanto voltávamos para o escritório. Eu ouvi o que eles realmente precisavam, e não o que eu achava que eles queriam. Aí, mostrei como a gente podia entregar exatamente aquilo. A notícia desse sucesso correu pelos corredores da empresa mais rápido que fofoca em grupo de WhatsApp. De repente, os outros chefes de departamento começaram a me procurar para dar opinião sobre as relações com os clientes. O Eduardo passou a me incluir nas reuniões estratégicas da diretoria. Sabe, disse ele depois de uma dessas reuniões especialmente produtivas, estou começando a achar que subestimamos esse cargo quando criamos. Você toparia discutir responsabilidades expandidas? Na antiga empresa, responsabilidades expandidas sempre significava mais trampo pelo mesmo salário. Aqui parecia uma chance real de crescer. No fim do meu primeiro mês, eu já estava não só gerenciando operações, mas também liderando uma nova iniciativa de retenção de clientes. Minha equipe saltou de 12 para 18 pessoas, e os números de desempenho estavam nas alturas, melhores dos últimos 2 anos. Todo dia que eu entrava no prédio da Inova SP Logística, lembrava como era bom trabalhar num lugar onde ideias eram ouvidas de verdade. Minhas sugestões não só eram levadas a sério, como viravam um plano de ação. Meu histórico profissional, que antes era ignorado, agora era ferramenta de crescimento. No Grupo Nova Paulista, eu passei 3 anos tentando provar meu valor para gente que já me via como descartável. Aqui, meu valor era presumido. O foco era em como aproveitar melhor o que eu podia oferecer para o nosso sucesso coletivo. Pela primeira vez na vida, eu entendi o que era trabalhar numa empresa que realmente valorizava mérito, e não politicagem de cafezinho. 3 meses depois de assumir o cargo novo, começaram a pipocar fofocas do setor vindas dos lugares mais inusitados. Num evento de networking trimestral, encontrei a Cláudia Campos, da financeira Bandeirantes, uma das clientes menores do Grupo Nova Paulista. Camila, fiquei sabendo que você foi para a Inova. Que ótimo! Mas o tom dela tinha mais coisa ali. Parecia um bom para você, ruim para quem ficou. As coisas ficaram interessantes depois que você saiu. Ela completou com um sorriso meio tenso. É mesmo? Vamos dizer que o novo contato que temos lá não é nem de longe tão receptivo quanto você era. 3 semanas para retornar uma ligação. Isso nunca aconteceu enquanto você cuidava da nossa conta. Antes que eu pudesse responder,
Ela foi chamada por outro colega, mas as palavras dela ficaram na minha cabeça. 3 semanas. Eu sempre me orgulhei de responder no mesmo dia, nem que fosse com um "tô vendo e já te dou retorno". A próxima bomba veio de uma fonte ainda mais inesperada. O próprio Paulo Mendes me ligou na Inova. Camila, espero que não se importe de te ligar diretamente. Tenho uma pergunta profissional, mas também queria te avisar de uma coisa. Claro, Paulo, o que aconteceu? Provavelmente vamos encerrar o contrato com o Grupo Nova Paulista no fim deste trimestre. Meu estômago deu um nó. A Indústrias Mendes era o maior cliente deles. Perder essa conta seria uma catástrofe. Sinto muito em ouvir isso. Posso perguntar o motivo? Ele soltou um suspiro pesado. Lembra daquelas reuniões mensais de estratégia em que você me explicava as projeções e ajustávamos os planos de acordo com o mercado? Claro que lembro. Pois é, a sua substituta, a Bia, perdeu as 2 últimas reuniões, nem apareceu. Quando finalmente atendeu o telefone, não sabia responder nem as perguntas mais básicas sobre a nossa conta. Ficava dizendo que ia retornar com as respostas, que nunca vieram. Fechei os olhos, já imaginando a cara do Roberto ao descobrir que estavam perdendo a conta mais valiosa. A gota d'água foi semana passada. Tivemos um problema grave com entrega. Lembra como você resolvia? Largar tudo, correr atrás da logística e manter vocês atualizados a cada hora, sem parar. Exatamente isso. A Bia nos mandou abrir um chamado e disse que ia analisar quando tivesse tempo. A Bia estava falando sobre uma remessa de R$ 2 milhões que tinha ido parar no depósito errado. Ela tratou o assunto como se fosse só mais uma burocracia de escritório, dessas que a gente resolve com uma planilha e um cafezinho. Eu, por outro lado, senti uma mistura de emoções que nem dava para nomear. Um pouco de satisfação por ver que meu valor estava sendo reconhecido, mas também uma tristeza genuína pela empresa com a qual eu me importava de verdade. Sinto muito que tenha chegado a esse ponto, Paulo, eu disse. Sei que o Roberto valorizava sua parceria, respondi tentando manter o tom diplomático. É isso que eu acho que ele não valorizava, rebateu Paulo com a franqueza de quem já perdeu a paciência. Quando liguei para ele para falar diretamente das nossas preocupações, ele basicamente me disse que a Bia representava a nova direção da empresa e que se a gente não conseguisse se adaptar à nova abordagem, talvez não fôssemos mais a escolha certa. Fiquei de queixo caído. Roberto basicamente convidou o maior cliente da empresa a cair fora só para não admitir que promover a sobrinha Bia tinha sido um baita erro. De qualquer forma, continuou Paulo, quero que você saiba que nossa decisão não tem nada a ver com rancor contra o Grupo Nova Paulista como um todo. É puramente uma questão de qualidade de serviço. Camila, aquela recomendação que eu dei à Inove SP Logística para te contratar foi o melhor conselho empresarial que dei em anos. Depois que desligamos, fiquei um tempo sentada no meu escritório, digerindo tudo aquilo. Perder as Indústrias Mendes ia obrigar o Grupo Nova Paulista a demitir pelo menos 15 pessoas. Não era só impacto financeiro no papel. Era gente real, com quem trabalhei por 3 anos, com histórias, boletos, aniversários e tudo mais. Minha assistente bateu à porta. Camila, a Patrícia Tavares gostaria de te ver quando tiver um tempinho. Encontrei a Patrícia no escritório dela, rodeada de relatórios do setor jogados na mesa, como se estivesse preparando uma apresentação para a reunião de condomínio. Senta aí, Camila. Tenho ouvido coisas interessantes sobre seu antigo empregador. Fiquei com o coração apertado. Será que a Inova já sabia dos problemas no Grupo Nova Paulista? E se isso queimasse meu filme? A conta das Indústrias Mendes foi uma boa conquista para a gente, continuou ela. Mas, aparentemente, eles não são os únicos clientes do Grupo Nova Paulista procurando alternativas. 3 empresas entraram em contato só essa semana, perguntando sobre nossos serviços, e todas mencionaram o seu nome. Suspirei aliviada. Pelo visto, eu tinha deixado uma impressão positiva. A questão é, como você quer lidar com isso? São oportunidades interessantes para a Inova, mas quero ter certeza de que estamos fazendo tudo da forma mais ética possível. Agradeço sua consideração, Patrícia. Acredito que se respondermos apenas a consultas genuínas, sem correr atrás dos clientes dos outros, estamos tranquilos. Essas empresas têm preocupações legítimas que a gente pode resolver.
Concordo plenamente. Você toparia liderar as apresentações para essas contas? Com certeza. No mês seguinte, a Inova SP Logística conquistou 4 novos clientes, todos ex-clientes do Grupo Nova Paulista. E cada apresentação era praticamente um déjà vu. Empresas frustradas com a queda na qualidade dos serviços, prazos estourando e a comunicação mais confusa que trânsito na marginal em dia de chuva. Mesmo apresentando nossos serviços, eu ainda tentava defender a equipe antiga. Eles estão passando por um momento de transição, mas aqui na Inova oferecemos consistência e confiabilidade, sem surpresinhas. O momento mais difícil veio quando a Neuza Lemos, da contabilidade, minha ex-colega do Nova Paulista, me ligou em casa, já à noite. Camila, espero que não se importe com a ligação. Consegui seu número com o Renato. Claro que não, Neuza. Como você tá? Sinceramente, tá rolando um zum de demissões. A conta das Indústrias Mendes sumiu e parece que mais 3 clientes importantes também pularam fora. A voz dela tremia. Estão dizendo que foi porque você saiu e que levou contigo todos os relacionamentos com os clientes. Neuza, não é bem assim. Eu tentei responder, mas ela me interrompeu. Eu entendo por que você saiu, Camila. Todos nós vimos como te trataram. Mas algumas de nós estamos aqui há anos. A gente tem hipoteca, filhos na faculdade. Aquela conversa me atingiu em cheio. Eu queria que o Roberto enxergasse meu valor, mas nunca quis que pessoas boas pagassem pelas más decisões dele. Você está procurando outras oportunidades? Perguntei. Na minha idade, quem vai contratar uma contadora de 58 anos? Pensei nos planos de expansão da Inova, nas novas contas que viriam. Neuza, posso passar seu contato para a Patrícia? A gente vai precisar de suporte financeiro experiente para dar conta dessas novas contas. A voz dela se iluminou do outro lado da linha. Camila, faz isso. Você é boa no que faz. Isso deveria contar mais do que política ou idade. Depois que desliguei, percebi que minha visão sobre toda essa situação tinha mudado. Já não se tratava do declínio do Grupo Nova Paulista. Era sobre gente encontrando lugares onde seus talentos fossem valorizados. Alguns colegas meus iam se reerguer, talvez até em lugares melhores, mas a lição que o Roberto deixou para o mercado era clara. Quando você prioriza parentesco ao invés de competência, não perde só bons profissionais, mas também a base que sustenta o seu negócio. 6 meses depois que a Neuza se juntou à nossa equipe na Inova, recebi um convite que me deixou confusa. Um cartão chique, com relevo, formal, elegante. Roberto convida para o jantar anual de premiação do Grupo Nova Paulista. Fiquei olhando para o convite por um bom tempo, tentando adivinhar que tipo de jogada ele estava armando agora. Renato me encontrou na cozinha naquela noite, vendo o convite girando nas minhas mãos. Você não está pensando seriamente em ir, né? Na verdade, tô sim. Ele me olhou como se eu tivesse falado que ia nadar com jacarés no Tietê. Camila, por que você se submeteria a isso? Porque eu não sou mais a mesma pessoa que saiu daquela empresa chorando. Quero ver quem eu me tornei. O jantar foi no Grand Ballroom, no centro da cidade, mesmo lugar onde eu já tinha ido para 3 eventos iguais anos atrás. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. Usei um vestido novo, de seda verde esmeralda, que me fez sentir poderosa, como aquelas executivas de filme. Mais importante ainda, me portava como tal. A Patrícia insistiu em ir comigo. Apoio moral, ela disse. Mas no fundo eu sabia que ela também queria ver com os próprios olhos a empresa que teve a audácia de me dispensar. O coquetel foi constrangedor, como eu já esperava. Ex-colegas se aproximavam com sorrisos tensos e conversas cuidadosamente calculadas. Alguns pareciam felizes por me ver bem, outros nem tanto. Era como se meu sucesso fosse um espelho do desconforto deles por ainda estarem lá. O Carlos, da contabilidade, me encurralou perto do bar. Camila,
Todo mundo sente sua falta. Desde que você saiu, nada mais foi o mesmo. Como o pessoal está se adaptando? Perguntei na maior diplomacia. Olha, a Neuza ter conseguido aquele cargo na Inova foi ótimo para ela, e, sinceramente, inspirou vários de nós a começar a olhar ao redor também. Às vezes, a gente nem percebe que está se acomodando, até ver alguém que se recusa a isso. Antes que eu pudesse responder, as luzes se apagaram. Roberto subiu ao palco. Parecia mais velho do que eu lembrava, os cabelos ralos, os traços mais duros. O líder confiante que eu já tinha respeitado parecia diminuído. Sejam bem-vindos ao que tem sido um ano desafiador, mas cheio de aprendizados para o Grupo Nova Paulista, ele começou. Aprendemos lições valiosas sobre adaptação, sobre a importância de uma liderança firme e sobre reconhecer talentos onde quer que eles estejam. Os olhos dele encontraram os meus na multidão. Por um momento, ninguém desviou o olhar. Este ano, homenageamos os funcionários que demonstraram uma dedicação fora do comum em tempos difíceis. Gente que brilhou quando o bicho realmente pegou. A cerimônia de premiação aconteceu como de costume. Reconhecimentos por conquistas em vendas, excelência no atendimento ao cliente e criatividade na hora de resolver pepino. Mas tinha algo forçado no ar, como se o Sr. Roberto tivesse tentando reviver os bons tempos só na base da teimosia e da nostalgia. Aí veio a bomba. Nosso prêmio final desta noite é uma novidade, anunciou ele, com aquele ar de suspense de quem vai soltar spoiler de novela. O reconhecimento pela excelência em liderança vai para alguém que talvez nem esteja mais na nossa empresa, mas cujo impacto ainda molda a forma como trabalhamos até hoje. Meu estômago deu aquele nó estilo montanha-russa do Hopi Hari. Camila Andrade, poderia subir ao palco, por favor? A sala veio abaixo em aplausos. Eu? Fiquei dura no lugar. Patrícia me cutucou de leve. Vai, garota, esse é o seu momento. Caminhar para aquele palco pareceu mais longo que fila de hospital público em segunda-feira. O Sr. Roberto me encontrou no meio do caminho, segurando um troféu de cristal que refletia as luzes do salão como se fosse joia de vitrine chique. Camila, sua dedicação à excelência e seu comprometimento com os nossos clientes estabeleceram um padrão que continua inspirando a nossa equipe. Apesar de lamentarmos que você tenha buscado novos ares, queremos reconhecer a base sólida que você construiu aqui. Peguei o microfone, olhando para os rostos de quem trabalhou comigo por 3 anos. Tinha gente sorrindo, outros com cara de quem mordeu limão, e alguns, tipo a Bia, sentada na mesa da família do Roberto, estavam praticamente enterrando o rosto no guardanapo. Obrigada. Comecei, com a voz firme, apesar do coração estar sambando mais que escola de carnaval. Trabalhar no Grupo Nova Paulista me ensinou lições valiosas sobre negócios, relações humanas e, o mais importante, sobre reconhecer o meu próprio valor. Pausa dramática. Respirei fundo. Aprendi que lealdade é fundamental, mas só vale quando é de mão dupla. Que trabalhar feito um camelo até vale a pena, mas só quando o esforço é reconhecido e valorizado. E que, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por si mesma e pela sua carreira é cair fora de um lugar que já não te ajuda a crescer. Os aplausos dessa vez foram mais tímidos, meio divididos. Dá para entender. Sou grata pelo tempo que passei aqui, porque ele me trouxe até onde eu estou agora, numa empresa que valoriza mérito mais do que politicagem, onde as ideias são ouvidas, não importa de quem venham, e onde o potencial não é podado por hierarquias inventadas. Entreguei o microfone de volta para o Sr. Roberto, que sorria com a boca, mas não com os olhos. Agradeço de novo por esse reconhecimento e aos meus antigos colegas, lembrem-se, vocês têm mais poder do que imaginam. Usem com sabedoria. Enquanto eu voltava para a mesa, o silêncio era de doer, até que a Neuza Lemos começou a bater palmas. Depois veio Carlos. Aos poucos, mais gente foi aderindo. Nem todos, mas o suficiente para deixar a mensagem no ar.
Depois do jantar, o Sr. Roberto se aproximou enquanto a Patrícia e eu nos preparávamos para sair. Camila, posso falar com você um instante? A Patrícia, toda diplomática, se retirou. E pronto, eu e ele, cara a cara, pela primeira vez desde a minha demissão. Que discurso, hein? Disse ele, com um tom impossível de decifrar. Foi sincero, acho que eu merecia isso. Ele parecia exausto, derrotado de um jeito que eu nunca tinha visto. Era como se finalmente tivesse entendido o tamanho da besteira que fez. Estamos reestruturando a equipe de liderança, se você quiser voltar. Roberto, para! Me levantei e olhei direto nos olhos dele. 6 meses atrás, talvez eu quisesse provar alguma coisa para você. Hoje, percebi que só preciso provar algo para mim mesma. A empresa está sofrendo sem você. A empresa está sofrendo porque vocês tomaram decisões pensando em laços de sangue e não em competência. E isso, bom, já não é mais meu problema. Peguei minha bolsa e o troféu que de repente parecia pesar mais que panela de ferro cheia. Espero que dê tudo certo para o Grupo Nova Paulista, de verdade, mas meu capítulo aí já foi. Ao sair daquele salão, senti uma paz inesperada. A mulher insegura e ignorada que um dia sonhava com o reconhecimento do Roberto tinha sumido. No lugar dela, estava alguém que sabia exatamente o seu valor e não tinha medo de exigir que fosse respeitado. No estacionamento, Patrícia entrelaçou o braço no meu e perguntou: "E aí, como é até a última palavra?" Sorri. Um sorriso de quem tirou um peso de cima. É libertador. A volta para casa foi tranquila, em silêncio, cada uma digerindo a noite. Quando entrei, o Renato me esperava com uma xícara de chá e aquela cara de "me conta tudo". "E aí, como foi?" "Perfeito", respondi sem hesitar. Foi absolutamente perfeito. Naquela noite, coloquei o prêmio de cristal na estante, ao lado de uma foto do meu primeiro dia na Inova SP Logística. 2 marcos da mesma trajetória, um mostrando de onde eu vim, o outro apontando para onde tô indo. A mulher na foto era confiante, respeitada e dona do seu espaço. Tudo que eu sempre tive dentro de mim, só esperando a hora certa para aparecer. Às vezes, a melhor vingança não é vingança, é simplesmente se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Se essa história de superação no trampo te deixou arrepiado, mete o dedo no curtir aí. Minha parte favorita? Fácil. Quando a Camila fez aquele discurso que deixou o Roberto com cara de quem perdeu o busão. E a sua parte preferida? Comenta aí embaixo. E não dá bobeira, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma história inspiradora como essa.